Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de junho de 2024, 12ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia, São José Maria, escrivá de Balaguer, fundador da Opus Dei. Século XX, Espanha, logo no início do século XX, ele que nasceu em Barbastro, Espanha, em 9 de janeiro de 1902. José Maria participava de um retiro espiritual e quando meditava, de repente, vê a missão que o Senhor lhe confiou, iniciar um novo caminho vocacional na igreja, promover a busca da santidade e o apostolado através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar de status. O objetivo da Opus Dei é elevar a Deus toda a realidade criada, com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo. São José Maria, escrivá, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 22, de 8 a 23, de 8 a 13, e depois no capítulo 23, de 1 a 3. Acontece aqui com o rei Josias, mais ou menos o que aconteceu com São Francisco, que Deus pediu para reformar a igreja, né? E ele foi lá fazer uma obra de reforma, e quando na verdade Deus queria uma transformação de comportamento, de conversão. É o que aconteceu aqui também no tempo do sacerdote Eusias. Naqueles dias, o sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Safã: achei um livro da lei na casa do Senhor. Eles estavam ali fazendo uma reforma. Eusias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nesses termos: os teus servos juntaram dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: o sacerdote Eusias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ou seja, sinal de arrependimento, né, por não ter cumprido a palavra de Deus. Diante dessa realidade, o rei Josias, então, ordenou ao secretário, o sacerdote Eusias, a Acaim, filho de Safã, a Acabor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e Asaías, ministro do rei: ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo Judá, sobre as palavras desse livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram à palavra deste livro, nem puseram em prática tudo que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentasse diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e de todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração, de toda a tua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui também nesse texto nós temos a importância da santa tradição, que desde aquela época, porque a primeira escrita, principalmente do Velho Testamento, foi escrita no tempo de Moisés. Mas olha quantas coisas
nós temos em relação à tradição, desde o tempo dos filhos de Adão, né, de Sete para cá, quanta coisa, quanta tradição, quanto ato religioso prescrito pelas leis, a lei que foi sendo divulgada de pai para filho, de filho para pai, e famílias foram transportando um ao outro, somente no tempo de Moisés, onde começou a ter algum registro escrito, mas a religião judaica, que é a mãe, né, da religião cristã, então ele vem surgindo em cima da tradição. Mas aqui também, quando Josias, o rei, acha esta palavra escrita, agora nós estamos falando da palavra escrita, olha o efeito da palavra escrita. E quando ela é proclamada, então vem com ela a proclamação todo o peso de uma tradição. Entendeu agora a função da Bíblia? A Bíblia sozinha, sem a tradição, sem a santa tradição, fica um negócio isolado. Porque se a gente for parar para pensar, Jesus não escreveu nada, nenhuma palavra. Tudo que está escrito na nossa Bíblia foi escrito por homens, tá? Foi escrito pelos apóstolos. Quem santifica esta palavra e dá a ela a conotação da palavra de Deus é o cânon que é feito pela autoridade da igreja. Então a igreja, desde o início, lá no primeiro século com os apóstolos, depois no segundo século, e foi estudando e juntando as palavras, até compondo a composição do Velho Testamento, o que era santo, do que não era canônico, do que era ou não era, as palavras foram se juntando, e somente lá no final do século III, início do século IV, é que a igreja falou assim, ó, são estas as palavras, os livros que compõem a Bíblia. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, através dos seus bispos, é que fizeram a composição da Bíblia como nós a conhecemos nos dias de hoje. Então, se a Igreja Protestante usa um livro qualquer, né, da Bíblia e fala que aquilo é palavra de Deus, é porque a Igreja Católica lá no século III, no final do século III, início do século IV, falou que aquele livro é canônico, é a palavra de Deus. O último livro que compôs a nossa Bíblia é o livro do Apocalipse. Ficaram anos, né, a igreja reunida para poder decidir qual era o livro final, né? Tinham vários apocalipses, né, vários autores. Escolheram o de João por ter sido um apóstolo, né, ter convivido com Jesus. E botaram o Apocalipse de São João ali para fechar a Bíblia. Assim, os 4 evangelhos. Tem outros evangelhos, tem outros autores, mas a Igreja Católica, um Papa, junto com seus bispos, que decidiram que aqueles evangelhos fariam a composição dos livros canônicos, dos livros selecionados como expressão da palavra de Deus. Agora, a palavra sozinha, a Bíblia sozinha, nos causa até perigo, porque já pensou cada um interpretar a Bíblia do seu jeito? Cada um livre interpretação? Isso não tem sentido. Essa livre interpretação distante da santa tradição traz até perigo, porque a pessoa pode pegar a Bíblia ali, levar ao pé da letra. Se teu olho é causa do seu pecado, você arranca o olho. A pessoa vai lá e arranca o olho. Né? Se tua mão direita é causa, arranca a mão direita, arranca os pés. Não pode ser lida assim, qualquer um interpreta. Existe a santa tradição que, dentro da igreja, é feita pela santa tradição. Só pode estar.